E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. Deu uma sumida essa semana, justamente porque o mercado não tá mostrando muita coisa, mas ainda assim eu vou explicar por que que ele tá bem paradão e o que que nesse exato momento o Bitcoin ele precisa fazer para invalidar um cenário de baixa, ou melhor, o que que provavelmente ele pode acabar fazendo e começar uma correção ainda maior. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo isso e muito mais aqui. Galera, a nossa análise hoje vai consistir em passar aqui bastante no livro de ofertas, certo? Porque, ao meu ver, esse é o motivo pelo qual o Bitcoin ele não está se movimentando muito. Então, como a gente consegue ver, estão surgindo ordens compradoras aqui que a gente não estava vendo antes, certo? Quando o Bitcoin ele começou a cair e fechar abaixo dos 30 mil dólares, tinham poucas ordens nessa região, entre os 30 e os 29, 28 mil dólares. Porém, a gente está começando a ver pessoas querendo comprar abaixo do próximo suporte. Então muita gente queria comprar Bitcoin até os 29.500, porém agora a maior parte das pessoas quer que o Bitcoin perca os 29.500. E talvez por isso ele tenha caído e não tenha retornado para cima dos 30, porque a galera desistiu de querer comprar Bitcoin ali próximo aos 30 e segurar aquele suporte e acabar querendo comprar o Bitcoin abaixo dos 29.500. Então a força compradora ela simplesmente se deslocou um pouquinho para baixo, assim como a força vendedora também. Antes a gente tinha muita resistência acima aí dos 31. Só que agora até os 31 a gente já tem 50 mil dólares aí alocados para compra. E até os 32, que é a nossa maior resistência, a gente já está com 85 milhões de dólares, né? Eu falei mil, mas são milhões de dólares. Então, galera, o motivo pelo qual o Bitcoin ele tá sem força é justamente porque as pessoas elas querem comprar Bitcoin abaixo desse ponto de suporte. Mas o fato das pessoas ainda quererem comprar Bitcoin e manterem aqui ordens próximas a esse ponto de suporte é justamente o fato pelo qual ele ainda está subindo. Inclusive, tem muita ordem sim ainda nos 29.500. A gente veio testar esse ponto aqui recentemente. E foi justamente essa região de ordens que segurou e não deixou o preço continuar. Outra coisa que vale ficar de olho é porque no livro de ofertas da Binance a gente consegue ver que tem muita ordem até os 31. Porém, quando a gente vai olhar o site das ordens das instituições, a gente vê que não tem praticamente nenhuma ordem de instituição até os 31 mil dólares. Ou seja, a gente tem também uma força vendedora bem distribuída aí no livro de ofertas que também está segurando esse preço. Então, o pessoal com pouco Bitcoin também está querendo desfazer de parte da posição, porque viu que a região de 31 mil dólares é um ponto de resistência. E tudo isso faz com que o Bitcoin ele fique abaixo da região aí dos 31 mil dólares, né? Deixa eu até atualizar a minha tela aqui para ela ficar certinha. Pessoal, o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? A gente ainda está consolidado, certo? Se a gente pegar aqui o gráfico e olhar o curto prazo, o Bitcoin ele segue operando ainda entre os 29.500 e a região aqui dos 31.500, 32 mil dólares. E enquanto a gente não romper esse ponto, é isso que vai continuar acontecendo, certo? O Bitcoin ele vai continuar andando de lado. E ele ainda pode aqui bater nos 29, chegar lá aí nos 31 mil dólares, certo? Nada impede. Porém, a de grande diferença entre as vezes que ele bateu e voltou, se a gente circular todas as vezes que o Bitcoin bateu próximo, abaixo dos 30k, né? Próximo da região aí dos 29.500 dólares. Exceto agora, todas as vezes a gente teve uma retomada muito rápida, né? Foi só um mergulho ali, opa, e já voltou para cima dos 30k. E isso não está acontecendo agora, o que ressalta essa perda de força compradora. Então, por isso, eu acredito que sim, o Bitcoin ele pode estar à beira desse abismozinho, abismo entre aspas aqui, certo? Por quê? Porque uma vez que a gente rompa para baixo os 29.500 dólares, a gente já vai estar começando essa correção aqui e vamos traçar essa Fibonacci de retração, que poderia levar o Bitcoin a regiões entre os 28.900 dólares e os 27.200 dólares, tá? Essa é a região mais importante que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento. Caso o Bitcoin perca esse fundo, caso o Bitcoin perca os 29.500 dólares, ele pode facilmente vir testar essa região verde. Agora, outra coisa que a gente precisa ficar de olho é justamente essa linha de tendência
que vem segurando também o Bitcoin no gráfico semanal e passa por essa região verde, tá? Se a gente traçar uma linha de tendência mais ou menos dessa forma aqui, a gente vai ver que a região verde também está com uma linha de suporte, uma região de suporte que vai estar com essa linha de tendência. Ou seja, se a gente perder essa região verde, galera, a gente pode estar vendo esse rompimento aqui, certo? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com exposições. Da mesma forma que eu falei que a gente não pode pesar a mão próximo aos 30 mil dólares, porque a gente poderia perder eles, o mesmo pode estar acontecendo nessa região verde. É uma região de suporte mais forte do que os 30k, certo? Então, como eu falei, quando o Bitcoin chegou nos 30 mil dólares, eu falei, ó galera, quem não tem exposição nenhuma no Bitcoin, pode comprar um pouquinho de Bitcoin, mas cuidado, porque a gente pode ver quedas aqui no preço. E se o Bitcoin cair abaixo dos 29.500, a gente pode estar vendo ela nessa zona verde. Mas ainda assim, eu repito, cuidado com muita exposição. Você não vai comprar tudo que você tem de Bitcoin nessa zona verde. Por quê? Porque se esse suporte, essa linha de tendência que vem segurando o Bitcoin desde novembro de 2022 não segurar, o Bitcoin ele pode estar rompendo essa figura de cunha descendente, certo? Indo testar níveis mais abaixo. E o que vai mandar se ele vai romper ou não essa figura? É o sentimento, certo? Por mais que o sentimento de algumas horas para cá esteja de certa forma dando uma aliviada, a situação não está tão boa assim. A gente consegue ver que estamos no nível muito próximo a 2, né? Quase 2 compradores para cada vendedor. Inclusive, essa força compradora começa a agir nessa região de fundo. Então, quando a gente chega próximo ao fundo, próximo aos 29.500 dólares, todo mundo começa a comprar. E isso é extremamente perigoso, porque se a gente testar mais uma vez essa região aqui dos 29.500 dólares e todo mundo começar a comprar, e o mercado continuar caindo, cara, a gente vai ter muito stop, muita liquidação. E esse é um dos motivos também pelo qual no spot a gente ainda não perdeu, mas no futuros a gente já operou abaixo dos 29.500 dólares. Se a gente aqui ver os pontos, olha só, se a gente pegar esse pontinho aqui, aqui o Bitcoin estava nos 29.400 dólares. Se a gente for ver esse pontinho aqui também, olha só. Vamos ver se eu consigo passar essa linha para cá. Eu vou ter que fazer outra linha aqui, né? Vamos pegar outra linha aqui nesse pontinho. Vocês vão ver que provavelmente o Bitcoin aqui, ó, 29.468. E o motivo pelo qual no futuros a gente rompe fundos e no spot a gente ainda não rompeu é justamente essa alavancagem às pessoas que estão compradas, tá? Então toma cuidado com isso, porque se a gente confirmar um rompimento no spot desses 29.500 dólares, tem muita gente que vai ser estopada, tem muita gente que vai ser liquidada. E a única coisa que está protelando esse rompimento, ao meu ver, é justamente nessas últimas horas aqui o preço dando uma subida e o long short ratio caindo, né? Então as pessoas querendo shortar Bitcoin já antecipando desse rompimento. Isso tiraria a liquidez, né? Faria com que compradores fechassem posição aqui em cima ou então vendedores acreditassem na baixa. E aí não ia ter tanta gente para estar impulsionando esse rompimento, igual eu acabei de explicar. Bom, considerações finais, tá? Resumindo tudo isso que eu falei, ainda acho que a probabilidade da gente ver um rompimento descendente dessa consolidação é grande, certo? E para isso eu estou preparado com algumas ordens aqui dentro dessa região verde. Porém, você não vai comprar tudo. Por quê? Porque essa região verde, olha só, se o preço ele romper, ele pode facilmente vir testar essa linha de tendência. E se a linha de tendência não segurar? Cara, se a linha de tendência não segurar, a gente vai poder estar vendo um rompimento dessa gigante cunha que vem segurando o Bitcoin. Está sendo formada aí desde o ano passado. Se essa cunha romper, eu estaria de olho em outras regiões de acumulação. Eu iria traçar essa Fibonacci aqui de todo esse movimento. E a segunda zona de compra, onde eu estaria mais interessado em comprar Bitcoin, é aqui, ó, entre os 24 mil e os 20 mil dólares, certo? Então, Bitcoin rompendo a zona verde, eu vou comprar um pouquinho. Bitcoin rompendo a consolidação, eu vou comprar um pouquinho nessa zona verde. Rompendo a primeira zona verde, eu vou esperar o pullback dessa cunha para vender um pouco e um possível reteste dessa segunda zona verde, que eu acredito que vão ser excelentes oportunidades de compra. Por quê?
Cara, porque o Bitcoin ele está subindo bastante. Se a gente pegar aqui o gráfico mensal do Bitcoin, ele já valorizou aí mais de 100%, olha só, mais de 100% ao longo de praticamente 8 meses, né? Então é saudável e é natural que ele venha buscar por um fundo ascendente contra o fundo prévio. E essa aqui, ao meu ver, é a melhor oportunidade que a gente vai ter de comprar, a melhor chance de comprar Bitcoin antes do próximo halving, antes aí dos próximos movimentos. A gente já está falando do possível pivô de alta no gráfico mensal. Certo? Isso poderia levar o Bitcoin a uma baita valorização. Por que eu acho que esse pivô de alta no mensal pode acontecer? Porque a gente chegou a bater níveis de retração próximo ao 618, certo? Então a gente retraiu muito mais próximo desse topo, igual ao contrário do que a gente vem fazendo, né, retrações pequenas, agora essa retração foi muito grande e isso abriu um belo espaço para a formação de um fundo ascendente. Sem falar também que a gente rompeu uma região aqui de topos prévios que também deve servir aqui de suporte caso a gente venha fazer esse fundo ascendente. Então, sim, para mim, se a gente romper aquela cunha aqui que eu desenhei para você agora há pouco, ó, essa cunha, a maior probabilidade é que essa zona verde seja uma potencial zona de acumulação aí no gráfico mensal e que isso seja uma excelente oportunidade para a gente, talvez, quem sabe, até a maior oportunidade do ano, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Compartilha esse vídeo com o pessoal aí que você também acha que vai interessar pelas análises. Me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu, galera. Tamo junto.